E tá aí informação de liberação do jogador, informações aqui diretamente do CT Ninho do Urubu. Vamos comentar aí sobre a homenagem para De Arrascaeta, Matias Vinha, Firmino liberado de contrato, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Que foto linda essa daqui. Que foto linda, maravilhosa, tirada pelo Gilvan de Souza. Tô aqui no CT Ninho do Urubu. Hoje tive a oportunidade de fazer a cobertura da homenagem pro De Arrascaeta. Chegou a 300 jogos De Arrascaeta, uma marca assim maravilhosa, né? Foi homenageado aqui no CT Ninho do Urubu. Apurei aqui dentro, caramba, vai ter alguma homenagem para o De Arrascaeta no Maracanã, como acontecia antigamente, entregava-se placa no estádio do Maracanã, no jogo do Flamengo. Vai ter alguma homenagem? Não, pessoal. A Arrascaeta foi homenageado aqui dentro do CT Ninho do Urubu, justamente para não externar isso para o campo, tá? Para não ocorrer nenhum tipo de distração no clássico diante da equipe do Vasco, beleza, pessoal? Então foi homenageado aqui e fica essa homenagem, foi uma linda homenagem, foi entregue a ele um quadro com a camisa de número 300 pelo José Boto, diretor de futebol do Flamengo, pelo assessor de imprensa do Flamengo, pelo diretor de comunicação do Flamengo, Rodrigo Paiva, tá? E vai ficar aqui para evitar distrações. Se trata de uma decisão, um jogo contra o Vasco, um jogo pesado, por mais que o Vasco seja freguês do Flamengo, clássico é clássico e vice-versa. Se mantém o clichê e a gente sabe que o Vasco vai baixar a porrada, né? Isso aí tá mais claro que qualquer coisa, né? E agora falando sobre essa foto aqui, são as fotos dos convocados do Flamengo, acredito que todo mundo já está sabendo, convocados de fato, né? A gente já tinha a pré-convocação para a seleção brasileira, mas agora temos a confirmação: Léo Ortiz, zagueiro, Gerson, Danilo como zagueiro também, porque o Wanderson, lateral direito do Mônaco, foi convocado, e o Wesley como lateral direito. 4 atletas brasileiros do Flamengo convocados para a seleção brasileira, o que demonstra não só o individual dos atletas, que vem se destacando, evidentemente, mas o trabalho coletivo do técnico Filipe Luiz. É um trabalho coletivo, assim, impressionante, vem cantando a todos. Dorival rasgou elogios ao Wesley, tem a reação do Wesley também, sensacional da convocação dele, né? Um sonho de menino. Ele que chegou sendo criticado, é verdade, eu mesmo critiquei em diversas oportunidades, assumo. E eram até pertinentes algumas críticas, alguns fundamentos básicos ele não dominava ainda, mas era jovem, 18, 19 anos, foi amadurecendo, lançado pelo Sampaoli lá atrás em 2023, quando o Flamengo não tinha lateral direito, tinha o Varela que estava ali meio barro, meio tijolo ainda, não estava adaptado, o Rodinei tinha acabado de sair do Flamengo, um planejamento errôneo, que expôs o garoto, mas ele deu a volta por cima, sobretudo a partir do meio do ano passado. No finalzinho ali do trabalho do Tite, ele já esboçava uma melhora, chega o Filipe Luiz, que foi lateral durante toda a carreira, e aí ele estourou, ele melhorou demais em relação a essa posição ali, né, o Wesley. Então ele evoluiu bastante, merecido a convocação, lateral da seleção brasileira, e pode ser até que seja titular, né? Vamos ver se o Dorival Júnior vai optar pela titularidade dele ou não. Ele compete com posição na seleção brasileira com o Wanderson, que é lateral direito da equipe do Mônaco. Convocação merecida do Danilo, convocação merecida do Gerson, do Léo Ortiz também. Haviam 6 do Flamengo que poderiam estar na lista final. Esses 4 foram selecionados e eu já até havia comentado, olha, desses 6 aí, acredito eu que esses 4 serão convocados, e foram de fato os 4 convocados. Não tinha informação de nada, era apenas uma percepção. O técnico Dorival Júnior cedeu uma coletiva de imprensa após a convocação e falou sobre a convocação do lateral direito Wesley. Ele disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. Em um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, sentir a condição que ele está. E torcemos para que ele possa repetir as atuações que ele vem tendo pelo Flamengo, concluiu o técnico da seleção brasileira, o técnico Dorival
Júnior, Dorival, não vejo futebol francês, não vejo as partidas do Mônaco. O Godola pode falar melhor do que eu, vejo jogo de tudo que é time. O Mônaco tá na Champions League ainda? Não tá na UEFA Champions League. Então, sinceramente, para mim o Wesley tem que ser o titular da seleção, que se danha, que vem a Colômbia e que vem a Argentina e coloca o Wesley de titular aí, que eu não tenho a menor dúvida que ele vai dar conta do recado. Pressão, hein? Pressão, mas jogar no Flamengo já é pressão. Ah, na seleção, no Flamengo também, meu amigo, são embates importantíssimos, tudo bem que ainda tem Campeonato Carioca, mas já teve jogo contra Botafogo, Vasco, Fluminense, ano passado conquistou Copa do Brasil, foi bem contra a Corinthians, então assim, meu amigo, tem que ser titular, pelo menos na minha humilde opinião. Além desses convocados aí, tá passando um trator nesse momento aqui no CT Ninho do Urubu, tem obras acontecendo aqui no CT, né, pro aprimoramento do CT, então é normal esse tipo de maquinário aqui, sempre evoluindo o CT do Flamengo, o CT Ninho do Urubu. Além desses convocados para a seleção brasileira, teremos aí ainda a saída de Varela, De La Cruz, Arrascaeta para a seleção uruguaia, Eric Pulgar, convocado para a seleção chilena, e Gonçalo Plata, o tal do La Plata, convocado aí para a seleção equatoriana. Então, no todo, meus amigos, poderia existir a expectativa de termos 11 convocados, no todo teremos aí 9, né? Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar e Gonçalo Plata, portanto, 9 jogadores do Flamengo convocados. Pedrão, bom que o Felipe Luiz vai ter tempo de treinar o elenco durante essa data FIFA. Verdade, normal, beleza? Mas vai contar, não vai poder contar com 9 jogadores. Então tem essa questão também que nos prejudica, mas a gente fica feliz pelo atleta. O próprio José Boto iniciou, né, a homenagem ao André Arrascaeta, parabenizando os convocados. Ele falou: parabéns a todos os jogadores do nosso elenco que foram convocados. Isso mostra a força do nosso elenco e também o porquê não buscamos tantos reforços. É esperto, é inteligente, valoriza o elenco, já temos um elenco qualificado, apesar de o Flamengo estar atrás da contratação do Jorginho, que inclusive é pauta aqui do vídeo e a gente vai comentar sobre isso. O goleiro Agustín Rossi, que é argentino, não foi convocado para a seleção da Argentina. A Argentina convocou o Dibu Martínez, uns outros 2 goleiros lá, que eu não me recordo aqui agora. O Rossi, ele foi perguntado sobre essa expectativa que ele vive de ser convocado também para a seleção da Argentina. Em outrora, no Boca Juniors, ele já chegou a ser convocado para a seleção da Argentina, mas foi preterido nesse momento pelo técnico da Argentina, o Scaloni. Não foi convocado. Ele respondeu uma pergunta nesse sentido, que disse o seguinte: não conversei com ninguém sobre, mas sei que faço bem as coisas aqui. Em algum momento talvez chegue a possibilidade de ser convocado. É continuar trabalhando, evoluindo no Flamengo para depois estar pronto para a possibilidade. É isso aí, fazer o trabalho no clube, realizar o trabalho no Flamengo para que seja convocado para a seleção da Argentina, beleza? O Rossi também disse que está feliz com os seus companheiros que foram convocados para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, abordou, elogiou o Wesley e falou o seguinte: quando eu cheguei no Flamengo, eu sabia que existiam bons jogadores na seleção. Todo mundo tem características e possibilidades de jogar na seleção. Então não é só importante para eles pela convocação, mas também para cada jogador que tem essa possibilidade. Quero parabenizá-los pela convocação, mas também ao Wesley, que foi convocado pela primeira vez, disse o defensor do Flamengo. Ele parabenizando o Wesley, que teve essa primeira convocação. O Léo Ortiz, o Danilo, o Gerson já foram convocados em outra situação, então é normal que se dê esse peso maior, a convocação do Wesley, que é uma consolidação de um sonho. A seleção não vive uma boa fase em relação a laterais direitos, inclusive o mundo, você tem falta, né? Tá em falta aí essa questão do lateral direito, né? Então é bacana, é legal, é importante essa convocação do Wesley. Teve a reação aí do Wesley, né, nas redes sociais, ele se gravou, né, junto com a mãe, junto com a família ali, escutando o nome dele sendo cantado ali pelo Dorival Júnior como convocado. E ó, já avisei para a nação rubro-negra que ó, teremos que torcer muito pelo técnico Dorival Júnior para que ele vá bem, para que dê tudo certo, que vença a Colômbia, que empate ou vença da Argentina, para a CBF não botar o olhão aqui no nosso treinador Felipe Luiz, que está tão bem que eu não tenho a menor dúvida que se der ruim lá, vão querer ir atrás dele. E espero que ele recuse.
Tem que torcer para a seleção, rapaz. Tem que torcer para ficar bem, para a gente não ter nenhum tipo... Porque, rapaz, sempre que o Flamengo encaixa o técnico, acontece um problema. É um negócio, assim, impressionante. Inclusive, falando de convocação, acima do Real Madrid e do City, o Flamengo é o clube com mais convocados para a seleção brasileira. Eu não me lembro da última vez que o Flamengo foi o clube a ceder mais atletas para a seleção brasileira, que isso era na década de 80, quando o Flamengo tinha um verdadeiro esquadrão. Mas entre todos os clubes, o Flamengo é o atleta com mais jogadores na seleção brasileira. De Arrascaeta, que foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo, está aqui o quadro que foi entregue a ele com a camisa de número 300, falou: já me sinto carioca, já não é mais a mesma coisa de quando saí do Uruguai, que eu sentia muita saudade de casa. Hoje posso dizer que estou em casa, falou De Arrascaeta. Bem bacana a entrevista do Uruguai, do camisa 10 do Flamengo e também camisa 10 da seleção uruguaia, que está convocado, inclusive, pelo argentino Marcelo El Loco Bielsa, beleza? Léo Ortiz deu entrevista ao GE. Globo e falou sobre: eu sempre falo que a Libertadores é um título que faz meu olho brilhar. Lógico que o Brasileirão também é um campeonato especial, porque premia a regularidade do time e vai ser uma das prioridades do Flamengo, segundo José Boto e Felipe Luiz. Então pode ser o título mais difícil de ganhar, mas a Libertadores é o título que desde criança eu acompanho todos os jogos e gosto muito. Desde a primeira vez que joguei o meu primeiro jogo de Libertadores pelo Bragantino ainda, eu gostei muito da atmosfera. É diferente, né? É diferente de como é o jogo, um jogo mais físico, mas com times brasileiros a técnica sobressai. Tem esse confronto grande da fisicalidade dos times sul-americanos com a técnica dos brasileiros. A gente tendo que igualar essa questão física. A Libertadores é o que eu tenho mais como objetivo, mas o brasileiro, o foco vai ser da mesma maneira. Para mim dá para ter dois focos. Os dois focos têm que ser brasileiro e Copa Libertadores. O Mundial, como eu venho comentando, o Flamengo vai lá, o Flamengo vai competir, o Flamengo vai brigar pelo título, mas não tem que ser a prioridade número 1 do Flamengo. A prioridade número 1 do Flamengo tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, né? Inclusive aí o Corinthians tomou um baile ontem, né? Perdeu de 3-0 para o Barcelona de Guayaquil e estava no estilo técnico do Barcelona de Guayaquil, um negócio assim realmente impressionante. Produção, subiu o vídeo no canal 2 aí? Então, pois é, eu tô com o seu celular, não dá. Então vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte: Nuno Moreira, português, contratado recentemente pela equipe do Vasco da Gama, falou o seguinte sobre o clássico entre Flamengo e Vasco: é um jogo intenso, dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Ou seja, valeu, Maurão, tamo junto, querido. Ele falou que o Flamengo não é um bicho-papão. Não vejo nada demais. Agora, discordo. Pro Vasco, o Flamengo é o pesadelo. Pro Vasco, o Flamengo é sim o bicho-papão. Mas lógico que ele não vai dar entrevista dizendo que tem medo do Flamengo. Ou também porque ele está chegando agora, ele não sabe que o Vasco sempre perde pro Flamengo. Vamos ver como é que vai ser nesse próximo sábado, às 5h45 da tarde, famoso 15:06 da tarde, a bola rola para Flamengo e Vasco. Teremos a arbitragem aí de Wagner do Nascimento Magalhães, ele que apita o jogo da volta no estádio do Maracanã, jogo 2, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. O jogo da volta entre Volta Redonda e Fluminense, quem apita é Alex Gomes e Stefano. Nossa, se colocarem esse Alex Gomes e Stefano para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo tá no sal. O Flamengo tá ferrado, porque o Fluminense vai baixar-lhe a porrada no Flamengo. E eu falo mesmo porque eu não tenho a menor dúvida. Eles não igualam na técnica, tentam igualar na porrada, na pancadaria, igual o Vasco fez e vai fazer. Inclusive existe um trabalho mental sendo feito com esses atletas do Flamengo para não caiam na pilha do Vasco. O que mais o Vasco vai tentar colocar é pilha, né? Mais é pilha. Vamos lá, estamos quase terminando aqui. Temos a nova parcial de ingressos vendidos para o confronto diante da equipe do Vasco. Cerca de mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o clássico entre Flamengo e Vasco. O duelo da volta será no estádio do Maracanã às 5h45, tá? Pessoal,
Vamos comentando aí, já estamos aqui perto do fim do nosso vídeo, sobre o foco do Flamengo nesse momento. O Flamengo focando aí nas renovações de contrato, né? O Flamengo trabalha para renovar os contratos de jogadores importantes, está trabalhando aí para renovar a contratação do chileno do Flamengo, do Eric Pulgar, né? Que tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. Temos aí a questão do Guilherme Varela, que também tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. O Filipe Luís, durante entrevista coletiva, ele comentou sobre a questão da importância do Eric Pulgar, né? Falou que se fosse brasileiro, inclusive estaria na seleção brasileira e seria titular da seleção brasileira. Então, por isso que é importante essa situação do chileno aí, né? O Flamengo está conversando, está trabalhando para renovar o contrato dele, e também o Guilherme Varela. Tem a questão do Matheus Cunha e também do Cleiton, que são contratos que se encerram aí no final desse ano, né? Pessoal, voltando aqui dentro do carro, né? Até porque o nosso tempo lá dentro do CT Ninho do Urubu se encerrou. Os últimos a sair, apagando a luz do CT Ninho do Urubu hoje. Tem mais informações aqui pra gente conferir. O negócio é o seguinte, ó. No mercado a postura segue clara do Flamengo: não vender jogadores importantes. No caso recente de Luiz Araújo e Cruzeiro, o clube reafirmou que não pretende negociar peças fundamentais. Inclusive o Filipe Luís comentou em entrevista coletiva dizendo que grandes jogadores sempre serão assediados, procurados para ser contratado. Isso é normal, isso é do mercado, isso acontece, mas que o Flamengo mantém a postura e não vai vender ninguém. Inclusive o José Bottas, ele enaltece o elenco do Flamengo em função disso também, garantindo que vai manter os atletas pelo menos ali até o meio do ano, e aí deve surgir uma proposta naturalmente pelo Wesley, que é o mais jovem, o que ganha mais destaque ali entre os mais jovens. E é natural que surja ali uma oferta, e aí o Flamengo tenha que vender, mas só depois do Super Mundial, na janela aí do meio de ano, beleza? Em relação ao Jorginho, pessoal, a informação que se tem aqui do Pablo Rafael é o seguinte: o Flamengo mantém a calma e tenta evitar uma novela. A situação entre Jorginho e Flamengo segue a mesma, entretanto o clube mantém a tranquilidade e pretende retomar as conversas. Aliás, já retomou as conversas com o jogador, beleza? O Jorginho já manifestou verbalmente o desejo de jogar pelo Flamengo, mesmo com interesse de clubes europeus. Atendendo a um pedido do Arsenal, ele não tem pressa para assinar um pré-contrato agora, mas tentará a liberação antes do final do vínculo, tá? Para chegar no Flamengo, treinar e já viajar com o elenco rubro-negro para o Mundial de Clubes. O Flamengo tenta antecipar essa situação, por mais que o Flamengo tenha calma, tenha tranquilidade, o Flamengo quer antecipar para assinar pelo menos um termo ali, de compromisso, tá? Para contar com o jogador, tá? Para não ter novela, né? Essa novela não teve uma reunião do José Bottas com um dos representantes do Jorginho, tá? Para debater sobre essa situação. E a situação tá avançando, tá devagar, mas tá avançando, beleza? Vamos ver se sai alguma questão em relação a essa situação aí do Jorginho, tá? Uma outra coisa, pessoal, o Pedro treinou, tá? Só que foi na parte da manhã, não foi agora, de tarde. O Vinha voltou a, pelo menos, já estava correndo, trotando com o Lenião, fisioterapeuta do Flamengo. E uma outra situação que eu queria falar com vocês é sobre o Firmino. O Firmino tá liberado, tá no mercado. O Al-Ahly liberou o jogador, vai liberar o jogador, né, a partir do meio do ano. Isso aí já tá certo. Já tá firmado esse termo de compromisso do Al-Ahly com o Firmino. Mas, cara, a priori, o Flamengo não vai entrar no negócio, mesmo com um jogador livre no mercado. A informação que eu pude apurar no Ninho é essa, tá? Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu likeão, tamo junto, saudações rubro-negras.